legal, não, mas vamos lá. É que ele precisa ser descritivo. O que isso quer dizer? Que ele precisa trazer um fato concreto e a gente tem que separar a pessoa do comportamento. Vamos lá. Eu não posso falar no feedback para o liderado meu que ele é uma pessoa pirracenta, que ele é uma pessoa cabeça dura. Esse tipo de conversa, esse tipo de situação não é algo que descreve o comportamento do liderado. Então a gente precisa deixar a pessoa separada do comportamento. Primeira coisa que você faz é não leva para o lado pessoal de forma nenhuma. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui para vocês, líderes, na hora de trabalhar esse feedback. Qual que é o sentimento que você vai despertar no seu liderado trazendo esse feedback? Vou tentar tirar o óculos aqui, que eu acho que a luz não está muito legal. É importante, porque com certeza vocês já tiveram feedback que vocês saíram daquela conversa com um sentimento horrível, que você é uma pessoa que você não se sentiu produtivo, não se sentiu valorizado. Então é muito importante que vocês tenham esse cuidado de qual sentimento que você vai deixar no seu liderado depois de ter esse bate-papo, depois de fazer esse feedback. Outra coisa que eu vejo assim, que é o erro mais forte dos feedbacks. Na maioria das vezes, o líder, ele quer dar um feedback por uma necessidade dele e não em necessidade de desenvolvimento do liderado. Pensa bem, será que o líder está querendo só desabafar um fato, uma situação que ocorreu e que ele não gostou, entre aspas, um sentimento até de, vamos pensar aqui, pode ser inclusive uma revolta ou tipo uma vingança. E na verdade ele não está preocupado em desenvolver o liderado dele. Ele está simplesmente colocando em prática uma necessidade dele de desabafar e apontar o erro do outro. Ele não está pensando que aquilo ali vai desenvolver o liderado dele. Então, tirou essa parte, pensou no descritivo do seu feedback. O segundo ponto que você tem que se preocupar muito é se a necessidade real daquele feedback é do liderado ou é do líder. Terminei o feedback, o meu liderado vai sair dessa conversa se sentindo uma pessoa mais confiante, sentindo uma pessoa mais preparada para enfrentar os novos desafios ou situações parecidas que ele pode vir a ter, ou simplesmente ele vai sair de lá se sentindo lixo. Então isso é muito importante para o líder, tá, gente? E outra coisa que eu acho que é importante também, que geralmente os líderes não fazem, eles simplesmente senta, chama o liderado para fazer o feedback e não dá oportunidade para a pessoa falar. Não dá a voz para a pessoa. Ou, não falo justificar, mas deixar a pessoa falar qual que é o sentimento dela, qual que é o pensamento, o que fez ela chegar naquela atitude. Então, são situações que a gente precisa realmente preocupar. E o ponto que eu mais coloquei aqui é de que forma você vai fazer isso e que você vai trazer um desenvolvimento para essa pessoa. Outra questão também, eu estou desvinculando o comportamento da pessoa, eu estou simplesmente colocando a situação, olha, comportamento X não é adequado com a nossa empresa, com a nossa equipe, por isso. Comportamento, não a sua característica, não o seu jeito de lidar com algumas situações. Igual o líder tem gente que fala, você foi pirracento aqui nessa hora, ou você deu uma mal resposta para um colega. Não é esse tipo de feedback que você vai conseguir ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Outro ponto que eu acho que é assim, fundamental, será que você está fazendo um feedback como um líder apoiador? Que é aquele líder que consegue fazer com que o liderado tenha confiança, ou você está fazendo um feedback simplesmente pensando no que você quer falar e no que você quer expor para a pessoa? Porque você tem que pensar que você tem que ser o líder apoiador. E você, uma vez que você aponta algo que não foi legal com o seu liderado, você tem que transmitir para ele uma confiança. Olha,
eu entendo, foi uma situação assim, assada, pontual, mas a partir de agora eu estou do seu lado, eu vou te ajudar a desenvolver essa característica e aí sim você vai conseguir ter um resultado melhor, certo? Então, os 6 passos que eu coloquei qual que é o sentimento que você vai trazer para o seu liderado. Ele tem que ser totalmente descritivo, inclusive você tem que descrever o fato. Por exemplo, a gente tinha uma reunião, precisava estar todo mundo presente devido a uma situação em que precisava de assinar uma lista, por exemplo. E eu não podia começar a reunião se tivesse faltando uma pessoa. E aí o que aconteceu? O meu liderado foi lá e atrasou. Não avisou ninguém. Não foi uma coisa assim que realmente foi muito super importante. Ele poderia ter se planejado melhor, se organizado melhor e prejudicou toda a equipe, prejudicou todos. É como se a gente estivesse trabalhando uma coisa de pontuação e o comportamento dele prejudicou a pontuação dos demais liderados. E aí você vai trazer o quê? Você vai trazer, você é um funcionário que vive atrasando. Não, você não pode falar dessa forma com a pessoa, você tem que simplesmente falar uma situação em que ocorreu, em que houve um atraso e que prejudicou os demais, é algo que a gente precisa corrigir, é algo que a gente precisa analisar, preocupar e tá sempre acompanhando para não acontecer de novo. Você precisa de ajuda para se organizar? Outra coisa que é super importante você falar, o que eu posso fazer para te ajudar a evoluir nesse ponto? O que eu posso fazer para te apoiar nesse sentido? Então, isso é muito importante, gente. Não adianta simplesmente ir lá, porque tem líder que vai lá, aponta o erro, aponta o comportamento, fala, você tem essa ou essa característica, mas não dá um plano de ação para a pessoa seguir. Não dá uma proposta, não elabora uma proposta de evolução. Por exemplo, às vezes a pessoa realmente tem um comportamento em que ela acaba se enrolando com as atividades e pode atrasar. E por que a gente não trabalha junto um plano de ação que eu posso te ajudar a se organizar e você não vai precisar mais se atrasar, você não vai mais se atrasar nas atividades. Então, eu posso te ajudar nesse ponto, entendeu? Vamos junto, eu posso te ajudar a elaborar isso. O que mais que é o comportamento? Eu costumo falar as coisas e deixar as pessoas chateadas e tal. Vamos tentar trabalhar isso, então? É algo bem específico, é algo que é da pessoa, a pessoa tem esse costume e o colega sempre fica chateado. O que a gente pode fazer para você trabalhar isso? Se você tentar se colocar no lugar da pessoa mesmo, se você estivesse no lugar daquela pessoa e você falasse dessa forma, como é que você se sentiria? Então, são esses os comportamentos, são essas as atitudes que o líder tem que ter na hora de fazer esse processo de feedback e fazer esse desenvolvimento. Outra coisa também que tem que acontecer, gente, é que quando tem um comportamento que precisa de correção, ele precisa ser rápido. Eu não posso simplesmente anotar no meu caderninho negro que o meu liderado foi lá e fez algo que não deveria, e eu fiquei muito chateada. E eu esperei o dia do feedback da avaliação, por exemplo, da empresa. Eu simplesmente anotei e deixei. E passaram-se meses, a pessoa nem lembra mais, às vezes a pessoa fez algo lá, mas ela já corrigiu. E aí vem o líder e fala, você fez isso no dia tal, porque eu anotei aqui no meu caderno. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não lembro dessa situação, não, vai acontecer.